Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 3/11/2023, e aqui nós estamos para mais uma live. Muito obrigado por você estar aí. Que Deus te abençoe que Deus já te abençoe, né? Eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 24, que diz assim, ó: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiro com ele, com seu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus ele faz um aprofundamento aqui da lei de Moisés, né? A lei de Moisés fala: não matarás. E ele vai dando uma aprofundada nisso. Não matarás significa não cometerás assassinato. O que é cometer? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Porque cometer assassinato é um ato premeditado. Alguém que calcula a morte de uma pessoa, alguém que projeta a morte de uma pessoa. Então, não é uma situação acidental, mas é uma situação premeditada. Então, não matarás tem a ver com isso. E Jesus, nesse aprofundamento que ele dá da lei de Moisés, ele diz aqui que o simples fato de você se encolerizar ou de ficar com raiva do seu irmão sem nenhum motivo aparente, ou você tratar o seu irmão como um idiota, e fala assim, dizer assim, raca, chamar de raca, né? Ou tratar como um idiota, tratar como inferior, agir como se ele fosse um abobado e você pode passar a perna nele, também você vai ser réu na mesma condenação, né? Também você vai ter a mesma condenação para aquele que assassina. E ele fala assim, ó: e qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Tudo está ligado com o irmão, tudo está ligado com o outro. O mandamento de Deus, a lei de Deus, inclusive os mandamentos que Jesus colocou, né, como os dois principais, ele reduziu em dois: amar a Deus e ao próximo. Está tudo relacionado ao relacionamento interpessoal. Um relacionamento interpessoal mal sucedido por minha causa, eu provocar um relacionamento interpessoal de forma a prejudicar o outro, a atrasar o outro, a trazer transtorno para a vida do outro, eu estou pecando contra Deus. Então ele fala aqui, olha, não adianta levar sua oferta, porque não vai ser aceito. Você corre o risco de viver uma vida infernal nessa terra, você corre o risco de sofrer danos judiciais. O versículo 25 aqui vai falar sobre isso, né? Reconcilie-se depressa com o teu adversário, antes que ele te leve diante do juiz, e o juiz faça uma sentença contra você. Então você corre o risco, ou eu corro o risco, de não ter minhas ofertas recebidas por Deus, né? O meu culto não é recebido por Deus, às vezes é recebido pelas pessoas. As pessoas acham que eu preguei bonito, acham que eu cantei bonito, que eu toquei bonito, acham que eu evangelizei bonito, as pessoas. Mas Deus olha e fala: tem um negócio errado. Se você não reconciliar com o seu irmão, eu não tenho como aceitar o seu culto. Então Jesus falou: deixa diante do altar a sua oferta e vai lá e reconcilia com o teu irmão. E você corre o risco de sanções judiciais, né? E no final o texto ainda fala assim: será réu do fogo do inferno. Corre risco de perdição eterna. Então, não vale a pena ser tropeço na vida de ninguém, né? Eu vejo pessoas às vezes que não prosperam na vida. A pessoa tenta uma coisa, tenta outra, investe dinheiro, investe saúde, investe vida, faz um movimento danado para tentar se reerguer na vida, tentar chegar a algum lugar, e aí a pessoa gira e fica sempre no mesmo lugar. A vida não prospera quando a gente se torna pedra de tropeço na vida de alguém, quando a gente trata alguém como se fosse uma pessoa desprezível. O bem do outro, o valor do outro, aquilo que o outro é, para mim não importa. E eu vou tratar ele como se ele fosse uma coisa qualquer, né? Isso tem um peso muito grande diante de Deus, né? Jesus falou o seguinte: se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, ou seja, uma pessoa que confia nele, é como se estivesse fazendo a mim mesmo. E também está escrito na sentença de Jesus, quando a Bíblia diz que ele vai voltar, e ele diz assim: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me recolheste, estava na prisão, fosse visitar-me. E aí os discípulos falam: mas quando nós te vimos nessa condição? Jesus fala: toda vez que você fizer isso a um pequenino, a uma pessoa, a um seu semelhante, você está fazendo a mim. Então, o ser humano é uma coisa de muito interesse e é muito caro para Deus, o ser humano. E a gente tem que tomar cuidado no trato com o outro, porque o trato com o outro
reflete o nosso trato para com Deus. E é por isso que Tiago vai dizer, Tiago mesmo que diz, né? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar seu irmão que você está vendo? Então, não prospera nos seus caminhos a pessoa que trata ou passa a perna nos outros, né? Engana os outros. E é semelhante ao assassinato, né? O texto fala aqui, né? Calunia os outros, não prospera. Você conhece alguém que não prospera? Às vezes eu olho para pessoas que têm 30 anos, está do mesmo jeito, ou às vezes está regredindo, está andando para trás, né? A Bíblia diz que o mundo é assim, as pessoas enganam e são enganadas, né? O homem do mundo é assim, engana e são enganados. Agora, por outro lado, você também vê pessoas que são abençoadas, né? Tudo que a pessoa faz dá certo. Deus abençoa todos os passos da pessoa. A Bíblia diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que o justo prospera em todos os seus caminhos. O que é o justo? O justo é aquele que foi justificado. Uma vez justificado, também quer ser justo para com os outros, né? Então, se você prometeu, cumpre. Se você pegou emprestado, devolva. Se você não tem nada para falar de alguém de positivo, não fala nada desse alguém, né? Evita trazer juízo sobre a sua vida. Eu preciso evitar. É um exercício que a gente precisa fazer. Porque a gente está num mundo de competição. O tempo todo a gente precisa ficar ressaltando os defeitos, as dificuldades, as partes negativas da vida de uma pessoa para que a gente sobressaia. É uma coisa assim... É quase que instintivo, né? A gente não consegue, a gente tem dificuldade de elogiar, tem dificuldade de falar bem de uma pessoa, a gente tem dificuldade de fazer uma boa propaganda de alguém, né? A gente vê casais assim, em que a mulher fala mal do marido nas rodinhas de conversa, ou o marido fala mal da mulher nas rodinhas de conversa, né? E aí o casamento não prospera, o trabalho não prospera, você fala mal do seu trabalho, fala mal do seu patrão, o trabalho não prospera, a sua vida não prospera, a sua vida não vai para frente, porque você está constantemente trazendo maldição sobre ela. Talvez você pense que isso aí é bobagem, né? É só observar a sua vida, seus passos, observar ao redor as coisas que acontecem. E a Bíblia, né? É a Bíblia. Depois de fazer um longo discurso, que é o Deuteronômio capítulo 28, falando sobre bênçãos e maldições, eu te aconselho a dar uma lida sobre ele lá, nesse texto, Deuteronômio 28, no capítulo 30, é dito assim, Moisés diz assim, capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que eu tenho proposto diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida e vivas, tu e a tua semente. Então, depois de falar no Deuteronômio 28, 29 e até no 30, falando sobre como Deus abençoa a vida das pessoas que voltam-se para Ele, e voltar-se para Deus não é só fazer oração. Eu provo que eu voltei para Deus quando eu volto para o meu irmão também, quando eu consigo perdoar, quando eu consigo amar, quando eu consigo promover, né? Eu provo que eu estou contra Deus quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo amar, quando eu não promovo, muito pelo contrário, quando eu destruo a reputação de uma pessoa, por exemplo, quando eu coloco tropeço na vida dela, quando eu engano essa pessoa, quando eu trato essa pessoa como idiota, quando eu falo assim, fulano é bobão mesmo, vou pegar esse dinheiro emprestado para ele, não vou pagar não, eu vou fazer isso assim, não, fulano é bobo, ele é bobão, ele é crente, ele é bobo. Ele é uma pomba, ele não é prudente como serpente, não. Então, toda vez que eu faço isso, eu estou sendo contra Deus, contra a lei de Deus. E aí a sentença aqui no Deuteronômio 30, 19 é essa, né? Diante de mim, o tempo todo está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se eu escolher os caminhos de vida, os caminhos de bênção, serei abençoado e abençoador. Se eu escolher os caminhos de morte e de maldição, serei amaldiçoado e no final perdido eternamente, né? É o que o texto que a gente leu fala. Então, não vale a pena. Não vale a pena escolher o caminho da morte. Não vale a pena escolher o caminho da maldição. Escolhamos a vida para que vivamos. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos que estão aí, né? Pastor Henrique, a irmã Ana, Renata e todos os outros que estão aí. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que ela entre nos nossos corações e promova a revolução que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. A gente volta na segunda, se Deus assim permitir.